turma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo com Tilé, o programa que foi sucesso no rádio, em lives há 1 ano e 6 meses, aqui pelo nosso Instagram, @Antônio Tilemon, falando sobre os mais variados assuntos, né? Eu sempre gosto de contar essa coisinha de que na metrópole não deixavam fazer sobre outros temas porque diziam que a minha cara era a cara do futebol. Mas aqui a live é nossa, né? Não tem patrão para dar as coordenadas, então a gente mesmo decide. Somos só dois, eu e meu filho, na produção e na apresentação do programa. A gente mesmo escolhe os temas e faz aqui as nossas lives, procurando sempre trazer o melhor conteúdo possível para vocês que nos seguem, né? Porque eu acho que é isso que realmente faz o sucesso dessa novidade de uns 2 anos para cá de lives, né? Daí muita gente fazendo live, mas sem, sem um tema definido, conversa de dois amigos, parecendo conversa de botequim, um conta história, outro conta outra história e tal. Gente, a gente precisa trazer conteúdo de qualidade para as pessoas que estão nos assistindo, nos vendo, né? Isso é o que é mais importante. E por isso eu decidi, quando eu falo eu decidi, quer dizer, nós, eu e meu filho, nós decidimos que as lives seriam de temas gerais. A gente descobriu um tema interessante, a gente pauta, né? E como uma coisa puxa a outra, eu fui fazer uma live com o Alan e com o Gramacho, Lucas Gramacho, sobre o livro de memórias do Esporte Clube Vitória que vem aí, né? E aí Alan me contou que o Tiago, um dos autores do livro, tinha um livro, um dos autores do livro, que eu falo Memórias do Esporte Clube Vitória, tinha um livro já publicado, o Raul que me contaram, sobre Raul Seixas. Ah, meu amigo, perdi. Eu não sou roqueiro, nunca fui muito ligado a rock, mas Raul Seixas é um nome de expressão baiana nacionalmente, né? Isso por si só já valia a pena pela live, mas eu sei que ele tem uma história rica, né? E uma história rica, para ser bem contada, tem que ser através de alguém que conheça realmente a história. E o Tiago Bittencourt, nosso convidado de hoje, que está aí na tela com vocês, ele tem um livro lançado, como eu já disse aqui, O Raul que me contaram, né? Muito bem. Então, vamos começar a falar com o Tiago Bittencourt a respeito deste livro. Eu fiz umas pesquisas hoje à tarde, né? Eu sempre digo isso, eu não tenho nada a esconder, eu falo sempre minhas coisas muito às claras, porque quando eu não domino o tema, eu vou no pai dos burros, né? Antigamente era o dicionário, mas hoje é o Google. E aí ele nos dá todas as informações. Então eu fui lá, pesquisei, li bastante hoje à tarde a respeito de Raul Seixas, porque é uma coisa que eu faço, você pode ter certeza, Thiago, eu não venho despreparado para nada, sabe? Eu acho que quando você se propõe a fazer um trabalho como esse, você tem que vir pelo menos sabendo o que vai perguntar o convidado, né? As pessoas não, as pessoas lá simplesmente lá e chamar um amigo, olha, vamos bater um papo aqui, não é assim, gente. Então, assim, para uma live desse tipo de hoje, eu anoto alguns tópicos. Claro, eu não domino a história de Raul Seixas. Mas numa live de futebol, por exemplo, eu nunca tive uma pergunta sequer elaborada. Uma pergunta. Vem na cabeça na hora e a gente vai desenvolvendo na conversa, vai desenvolvendo o papo, né? Mas, lógico, é evidente que determinados assuntos, determinados temas, tem que ter algumas relações para poder ajudar a enriquecer a história. O conteúdo do convidado, com certeza, vai ser extraordinário. Mas eu preciso também futucar em algumas coisas, né? Que ele não vai lembrar de tudo aqui em 1 hora de live. A história de Raul Seixas é uma história muito rica para você ser contar em apenas 1 hora, né? Mas vamos lá. Tiago Bittencourt, meu querido, um grande abraço a você, um prazer enorme tê-lo aqui comigo. Essa turma do Memórias do Esporte do Vitória é uma turma muito bacana, muito legal mesmo. Jornalistas competentes, né, antenados. Eu gostei muito do papo com o Alan e com o Lucas Gramacho, tenho certeza que o de hoje também vai ser muito bom, porque a história de Raul Seixas é uma coisa realmente impressionante. Ô, Tiago, a primeira pergunta seria a seguinte: por que lançar um livro para que a gente possa começar a desenvolver o assunto, né? Um livro sobre a vida de Raul Seixas, que na verdade você deve ter, exatamente como você bem colocou, eu acho que foi fantástico, o Raul que me contaram, porque eu acredito que pelo seu perfil aí, você deve ter acompanhado muito pouco ou quase nada, que ele diga assim, vendo vivo, né, o Raul Seixas, porque você é muito novo, pelo que me parece aqui. Então, o fantástico do negócio é o Raul que me contaram. Boa noite, um Exatamente. abraço. Fique à vontade, porque comigo aqui a coisa é bem à vontade mesmo. Viu? Boa noite, querido.
Boa noite, Tilé. Boa noite a todo mundo que está acompanhando aí. Já estou vendo muita gente conhecida, viu? Muita gente que acompanha nas redes sociais. Pô, como você falou, né? Quando o Raul morreu, eu estava ali para 3 para 4 anos, então eu não peguei essa fase. Isso. Uhum. Eu comecei a ouvir por causa de meu pai. Tinha uma fita cassete e aí eu fui ouvindo. Na adolescência foi sendo a trilha sonora dessa revolução que é a adolescência na vida de uma pessoa. E aí, em 2015, 2014, eu vim aqui para Brasília, sou de Salvador, vim aqui para Brasília, trabalhar na TV Brasil, e a gente teve a oportunidade em 2015 de fazer uma reportagem, uma grande reportagem sobre Raul Seixas, que naquele momento completava 25 anos, 26 anos de morte, 70 anos de vida ele faria. E foi impressionante assim, essa oportunidade que tivemos. É um programa chamado Caminhos da Reportagem, que está no YouTube, e foi uma oportunidade impressionante de ouvir pessoas que conviveram com ele, pessoas que estudaram sobre ele, que são fãs, e as pessoas falavam dele como se tivesse morrido outro dia, né? Porque ele deixou uma marca na vida dessas pessoas que é realmente impressionante. E quando acabou aquele programa, aí eu pensei assim, cara, mas tem tanta coisa que a gente gravou tanto material, e você vai para um programa de 1 hora, a gente deve ter gravado umas 20, 30 horas, um programa que foi 1 hora pro ar, né? Então, para quem não está familiarizado com a produção de TV, você grava muito mais do que vai pro ar, né? Eu me lembro que eu fui estagiário da TV Educativa da Bahia, e eu trabalhei no Cartão Verde Bahia. E no dia de domingo, que é o programa, eu chegava lá no início da tarde. Meu pai me perguntava por que você vai para o início da tarde se o programa é só à noite? É porque para aquilo ficar pronto tem que ter um trabalho muito grande. No rádio também funciona da mesma forma. Exatamente, né? É um trabalho muito, muito grande, envolve muita gente, além de quem você vê na televisão. E aí houve essa oportunidade de transformar aquele material em livro. Então eu peguei as entrevistas, coloquei a íntegra das entrevistas, os bastidores do fazer televisivo. Eu costumo dizer que não é só para quem é fã de Raul, para quem se interessa por Raul, mas por quem gosta de televisão, por produção, por comunicação, também vai poder entender um pouquinho como é esse processo. A equipe que trabalhou comigo também foi entrevistada. Então, um pouco. Eu costumo dizer que o livro ele não conta a história de Raul. Ele conta a história do programa que conta a história de Raul. Então, é essa oportunidade de ter essa visão além da história, contar a história de Raul de uma forma diferente. Existem muitos livros sobre Raul Seixas. Eu estimo que mais de 100. Até os últimos 2 anos foram muitos livros lançados sobre Raul Seixas. Não li todos, né? Tenho alguns, não li todos. Tenho livros que eu comprava no Pelourinho em alguns sebos quando eu era adolescente, mas era preciso encontrar uma forma nova de contar essa história. Então, o Raul que me contava está inserido nesse conceito de trazer a participação do repórter, que no caso naquele momento fui eu, inserido nessa história com suas experiências pessoais, contando a sua relação com o encontro com aquelas pessoas que conviveram com o Raul, que estudaram o Raul. E aí eu trago qual é a percepção que eu tive do Raul que me contaram, a percepção daquelas pessoas. Porque muitas vezes a história converge. Duas pessoas contam a mesma história, outras vezes não. Outras vezes a percepção que eles tiveram de Raul era diferente. Uhum. Então isso também é curioso. Né? A proposta do livro é preservar a oralidade, né? É preservar a forma como cada um contou a sua história com Raul Seixas. E isso que realmente é impressionante, porque é como eu disse aqui no começo da fala, Raul deixou uma marca na vida dessas pessoas. Parecia que Raul tinha morrido outro dia. Eu vi gente chorando na minha frente de uma forma impressionante mesmo. Você falou uma coisa muito interessante aí, que às vezes a pessoa tem uma forma de ver e o outro tem uma outra forma, né? Sobre pessoas, sobre fatos, de um modo geral. Eu, por exemplo, conheci muito pouco da história, justamente pelo que eu disse a você, pelo que eu contei aqui no início, de que não sou muito ligado à música, muito menos ainda a rock, né? Mas, por exemplo, eu vivi todos os grandes sucessos. Naquela época era o disco de vinil, bolacha, né? Como o pessoal chamava, o disco de vinil, aquele bolachão que você colocava na radiola, que chamavam de radiola, ou vitrola, com rotação no início de 78, depois passou para 45, finalmente chegou a 33 a rotação. E eu acompanhei Maluco Beleza, eu nasci há 10 mil anos atrás, né? Mosca na Sopa, deixa eu ver, Ouro de Tolo, vários, Gitar, parece que é Gitar ou Gitano, não sei bem. Isso aí vai ser Guita, né? prática. Hein?
Guita. Como? Guita, né? Guita. Guita. Eu achava que era Guitar. Imagina, nem tem acento agudo no ar e também não tem o I para dizer Guita, né? Mas, bom, deixa eu falar, isso aí não vamos discutir, não. Mas, assim, por exemplo, eu ficava fascinado, veja que loucura, eu ficava fascinado quando eu ia ao cemitério do Campo Santo, do Jardim da Saudade, depois que meu pai faleceu em 1998, já se vão 23 anos, e toda vez, ou quase sempre que eu ia lá, que era uma data próxima da morte, me parece, de Raul. Acho que Raul morreu no dia 24 de agosto, não foi isso? 21 de agosto. 21 de agosto. Meu pai faleceu em 21 de 17 agosto. de agosto. Meu pai faleceu em 17 e ele 21. Então, desde o dia 17, quando eu ia lá mensalmente ou anualmente, você via dezenas de pessoas em torno do túmulo de Raul Seixas. Olha, anos e anos depois da morte dele. Até anos hoje. E anos depois da morte dele, né? Então, assim, tivemos o dia de finados agora, e tinha gente lá, tocando violão e tomando vinho ruim. Não, até hoje é assim mesmo, exatamente, até hoje é assim. Até hoje é assim. Então, é um negócio realmente fascinante. Agora, deixa eu entrar um pouquinho mais na... muita gente conhece, muita gente moderno, os mais novos de hoje nem tanto, né? Mas muita gente da minha geração, por exemplo, eu tenho 61 anos, acha que o Raul foi um grande cantor, tal. Mas ele tinha uma vertente assim, ele era não só cantor, ele compunha, né? Me fale um pouquinho sobre ele assim como figura, como pessoa mesmo. Como é que ele surgiu na música? Como é que ele começou na música? Primeiro, Tilex, você falou que não era do rock, né? Não era roqueiro, nunca foi roqueiro, mas é interessante ressaltar que a imagem que Raul cultivou dele, do rock, ela não se sustenta se você for analisar a obra dele, né, como um todo. Recentemente este ano foi publicado um livro, Coisas do Coração, eu até tenho esse livro aqui, que é de Kika Seixas e Toninho Buda. Kika Seixas foi uma das mulheres dele, Toninho Buda foi um dos amigos próximos a ele, e Toninho fez um levantamento das composições dele e dos estilos. Foram identificados mais de 30 estilos musicais. As românticas são as músicas... ser roqueiro, como você... É isso que você quer dizer. O rock era só um deles, mas Raul fez samba, né? Raul fez repente, Raul fez reggae. Você tinha... Românticas foram várias, né? Se você for pegar a fase inicial da carreira dele, que foi com Raulzito e seus Panteras, o primeiro disco, eram músicas inspiradas nos Beatles. A capa você vê claramente que é uma inspiração nos Beatles. Então havia naquele momento um Raul Seixas. Depois veio a Sociedade da Gran Ordem Cavernista, apresenta a Sessão das 10. Outro conceito de disco, uma coisa meio Zappa, meio louca ali, se juntou com Miriam Batucada, Sérgio Sampaio, Edi Stá, e ele fez um disco que foi lançado quando o diretor da gravadora viajou, o disco foi lançado na surdina, e quando o diretor retornou, ele retirou o disco do mercado, porque não tinha autorização e era muito subversivo para aquele momento que estavam vivendo. Então, nesse disco, por exemplo, tem uma música que eu gosto muito chamada Aos Trancos e Barrancos, é um samba. É muito interessante dizer isso. Tem outros discos, outras músicas, enfim. E depois, aí foi se construindo o Raul Seixas que a gente conhece hoje, os grandes discos por quais ele é conhecido. O Eu Nasci há 10 mil anos atrás, o que tem veio o Guita, veio a parceria com Paulo Coelho. Aquele é o Raul que a gente está acostumado, a imagem de Raul, né? Mas nesse meio tempo também, antes de chegar a esse Raul, ele foi produtor da gravadora, ele compôs para diversos artistas ele compôs para Gerry Adriane, por exemplo. O Doce Doce Amor é uma música de Raul Seixas, né, que é um grande sucesso de Gerry Adriane, que inclusive é uma figura espetacular que eu conheci, que eu pude entrevistar pouco tempo antes da morte dele, né? Infelizmente, antes do lançamento do livro, ele faleceu, ele não pôde estar nesse momento. Mas existem vários Rauls ao longo da vida. Então, se você pega a década de 70, foi um Raul Seixas místico, né? Aquela aura de guru, né? Que se constituiu por aquela parceria com Raul Seixas, com Paulo Coelho. Quando veio a década de 80, era outro Raul Seixas, né? Aí já veio uma coisa muito mais social e política, né? O Cowboy Fora da Lei, o Metrolinha 743, existia o anos 80, né? E anos 80, a charrete que perdeu o condutor. Então era um outro Raul Seixas, um Raul Seixas que está muito mais pé no chão, eu costumo dizer.
O Silvio Passos, que foi amigo e o guardião do acervo, presidente do Raul Rock Club, ele disse que era um Raul mais punk, né? Era um outro Raul, né? Veio a parceria, por exemplo, com Marcelo Nova, que foi o último disco, A Panela do Diabo. Então ali ele já falava de Pastor João e a Igreja Invisível, por exemplo. Né? Ele falava de outras coisas. Então, são vários Rauls realmente ao longo da vida. E essa figura do rock, eu diria que Raul, hoje, ele é um ícone pop. Assim como é uma Frida Kahlo, assim como é um Che Guevara, ele é um ícone pop. Na sua essência, ele é um ícone pop. Né? Ele tinha os gostos pessoais dele, que o rock sempre fez muito parte disso, mas ao longo da vida, ele por exemplo, ele cantou Marchinha com Vanderlei. Né? Ele cantou, isso é bastante interessante, isso, né? Ele cantou Coisas do Coração, que é a música que dá nome a esse livro que eu falei. É uma música completamente romântica, eu adoro essa música, eu acho muito interessante essa música, né? Tem uma outra música que eu acho que reflete muito, muitas músicas de Raul refletiam coisas que ele viveu. E são músicas muito dramáticas, por exemplo. Uma música não muito conhecida, Diamante de Mendigo, em que ele fala: eu tive que perder minha família para perceber o benefício que ela me proporcionava. Hoje eu penso muito nisso, assim, né? A família, né? Que coisa, que palavra forte isso. Até uma coisa que eu tenho tatuada aqui, antes de lembrar dessa música. Mas são vários Rauls ao longo da vida. A vida dele foi sendo... foi cheia de altos e baixos, e a música dele também, a obra dele terminou sendo influenciada por esses altos e baixos na vida dele, né? Deixa eu voltar um pouquinho para trás, falar um pouquinho de Raul, na época de infância, adolescência e tal. Me parece, pelo que eu andei lendo, né, que ele não era um bom aluno. Inclusive, parece que repetiu por 3 vezes a segunda série. O que você pode falar de Raul sobre ele? Ele como aluno, como estudante? Raul era um subversivo desde adolescente, digamos assim. Então, ele falava que naquela época você levantava a gola para ser subversivo. Aí a mãe mandava baixar a gola da camisa, que não podia. Você fumava cigarro para ser contra alguma coisa, ser subversivo aqui naquele momento. E o rock entrou nessa seara. O rock foi muito nessa seara. Ele conta que quando ele começou a fazer um som, as mães tiravam os filhos do gargarejo ali, né, que a beira ali do palco, porque o rock ele se mexia muito e as pessoas estavam pensando, ele fala isso numa música, que as pessoas se afastavam pensando que ele estava tendo um ataque de epilepsia. Então as mães tinham medo daquele momento, né? Raul sempre teve essa aura subversiva, agora sempre, acima de tudo foi um leitor, sempre gostou de ler muito, era muito perspicaz, né? Lia Schopenhauer. É verdade que ele queria ser escritor? A música teria... Ele falou sobre isso também, que ele queria ser tipo, viver como Jorge Amado, deitado na rede, escrevendo, tendo aquela ideia, aquele insight e escrevendo. Tinha essa história também. Então, a questão do aprendizado escolar, a gente pode ver de uma forma paralela ao conhecimento, à capacidade cognitiva que ele tinha. Ele repetiu de ano algumas vezes, e quando ele já estava mais velho, ele queria se casar com Edith, que foi a primeira esposa dele, ela americana, o pai dela, pastor protestante, disse que ele tinha que passar no vestibular, ele estudou e passou no vestibular. E aí ele dizia: olha ali, eu consegui provar que é muito fácil ser mais um. Então, essa carreira burocrática que muitas vezes nós estabelecemos para a nossa vida, inclusive foi a que eu segui, inclusive, não era uma tentação para ele, não era um desejo para ele. Então ele queria seguir outros caminhos. E ele conseguiu seguir outros caminhos. Eu acho que nesse sentido é muito inspirador, a história dele. Né? Eu acho a história dele, para mim, eu sempre disse que eu gostava muito da obra dele, mas a história dele eu tenho essa paixão, porque ela me conta sobre muitas coisas. Coisas que eu não devo fazer, ela me ensina muito. Coisas que eu não devo fazer, coisas que eu posso de repente usar como inspiração. E eu acho que essa imagem do Raul Seixas, o drogado, o maluco, tudo mais, ela não se sustenta se você analisar profundamente. Isso é uma parte importante, não pode ser negada na história dele, mas Raul não é só esse maluco drogado. Com certeza não é. Não, isso aí de fato eu concordo plenamente com você. Um registro que se passou pela vida dele, inclusive dizem que a morte dele foi em função de drogas, né?
muito cedo, aos 44 anos, me parece. Gente, o que eu estou dizendo aqui foi de pesquisa, mas a verdade aqui é a do Tiago, hein, gente? Não é a minha. Eu estou apenas batendo bola com ele para poder chegar a uma informação mais concreta, uma informação mais verdadeira, digamos assim. Porque há também na internet muitas mentiras, né? Aí existem. Existem verdades. Existem. Né? Existem. Então, o que eu disser aqui, você fique à vontade para discordar de mim, porque você conhece a vida. Mas às vezes é percepção, viu, Tilé? Às vezes é a percepção que se tem. Às vezes não é certo nem errado, é a percepção que existe naquele momento. É engraçado que você falou sobre isso, das mentiras que existem. Carleba me falou exatamente isso. Hoje todo mundo que viveu aquela época disse que conheceu o Raul Seixas. Fosse um cara ruim, que não fez sucesso, ninguém dizia nada, mas hoje todo mundo conheceu de alguma forma. Foi amigo, era amigo de um primo, de não sei o quê. Diziam que era amigo da irmã de Raul, que namorou com a irmã de Raul, Raul não tinha irmã. Então sempre surge alguma história de alguém dizendo que era próximo a Raul. Isso é que é realmente engraçado. O Thiago, me falei sobre quem eram os ídolos de Raul Seixas na música. Quem eram os ídolos dele? Elvis foi uma grande referência. Né? Elvis ele dançava imitando Elvis. Né? Beatles, claro, foi uma referência naquele momento ali. Eu posso dizer que, eu não sei se ídolo, mas uma grande referência também foi Luiz Gonzaga, que naquele momento, quando Raul estourou ali no Festival da Canção, Internacional da Canção, no início dos anos 70, ele estourou com uma música chamada Let Me Sing, que mistura o rock com o baião. Né? Então, isso que é muito curioso, essa mistura. Foi quando eu falei aqui dos vários estilos que ele teve, né? que ele usufruiu na música dele ao longo da vida. Então, essas eram referências, sem dúvida nenhuma. Se você pegar o Ouro de Tolo, tem uma pegada de Bob Dylan muito grande. Né? Eu citei Zappa aqui no Sociedade da Ordem Cavernista. Então, a gente pode ver... Agora, ele tinha muito apego pelo que vinha de fora. Né? Pela música internacional, ele gostava muito. Embora ele era muito, digamos, não considerado pela música, ele não chegou a ser aqueles malditos, né? Walter Franco, Sérgio Sampaio, Tom Zé, não era da turma dos malditos, mas ele também era meio afastado pelo resto da música. Então ele não fez parte da Tropicália, ele não fez parte do Clube da Esquina, ele não fez parte daquela turma, não fazia parte de turma nenhuma. Era ele, basicamente. Quando chegou na década de 80, em que o rock brasileiro também deu uma enaltecida muito grande, aquele rock de Paralamas do Sucesso, Capital Inicial, Legião Urbana, ele dizia que tudo aquilo, ele chamava Paralamas do Sucesso de para-choques do fracasso. Então ele não gostava de nada daquilo. Né? O único que ele foi se aproximar naquele momento foi Marcelo Nova, Camisa de Vênus. Foi um cara que ele se aproximou e até o fim da vida, Raul participou de um disco da Camisa de Vênus, antes, né? E depois ele foi participar, Marcelo e ele fizeram um disco juntos, que era a Panela do Diabo, foi o último disco de Raul, né, lançado, e eles fizeram algumas apresentações, tiveram shows por todo o Brasil, fizeram 50 shows no Brasil todo, e num fim de semana que não teve show, ele veio a falecer em São Paulo em 1989. Você falou aí de Elvis, me parece que inclusive ele chegou a fundar um fã-clube de Elvis Presley aqui. Sim, sim. Até segundo soube, um queridíssimo amigo que já se foi também, Valdir Serrão, o Big Band. Valdir Serrão. Exatamente. Né? Exatamente, Valdir Serrão. Ele e Valdir eram muito amigos, né? Então, quando você assiste o documentário Raul, Início, Fim e Meio, do Walter Carvalho, logo no início tem Valdir Serrão falando sobre isso, né? De onde era a sede do fã-clube, toda essa paixão que eles tinham. O rock naquele momento, Valdir tinha programa, né? Então eles tinham aquela paixão, né? Então eles tinham aquela paixão pelo rock, e era isso. Raul morou do lado da embaixada americana, né? Do consulado americano. E com isso ele recebia aqueles discos, ele conversava com aquela turma lá, com os americanos, recebia aquelas informações, e foi isso que foi agregando, foi construindo o ouvido dele. Ele tinha um ouvido muito lá fora. Inclusive, ele usou muitas vezes o que a gente pode chamar de plágio ou de apropriação, de alguma forma, ele usou muitas vezes melodias que ele escutava lá fora nas músicas dele. O próprio Eu Nasci há 10 mil anos atrás é uma inspiração em uma música do folclore americano também.
né? Então, existem várias referências que a gente pode pegar sobre isso, de inspirações que ele pegou realmente de lá fora. Não só americanos, viu? Não só americanos. Aqui da América Latina também ele usou bastante. Rapaz, é que eu vejo como eu tô ficando velho, viu? Eu fui jurado na última fase do programa de Big Bang, imagine. Meu querido Valdir Serrão, figura inesquecível. Valdir Serrão era um figuraço mesmo, na acepção da palavra, né? E já no fim, quer dizer, eu não alcancei, assim, eu não participei dos primeiros anos de sucesso do programa. Mas já no fim, perto do programa acabar tal, eu fazia parte dos jurados. Eu já tinha conversado no rádio, fazia parte dos jurados, jogando ali uns calouros que se apresentavam lá tal. Como eu digo aqui, Thiago, foi a fase de ouro, o tempo de ouro do rádio baiano. O tempo de ouro do rádio baiano da TV baiana, que foi a grande década de 80. Né? 80 e 90 foram os melhores anos do... Eu sou de 76 no rádio, eu tenho 61 anos, comecei aos 16 anos. Meu primeiro jogo eu transmiti na Rádio Cultura, o Maitá e Bahia, o Maitá no Clube de Conquista, Vitória da Conquista, o Maitá e Bahia pelo Campeonato Baiano, de 1977, salvo engano. Foi o meu primeiro jogo, com 16 anos de idade, daí ia completar 17. Né? Assim, então, o Big Ben ele fez um sucesso durante muitos anos, como o Tiarilma, por exemplo. Né? Tiarilma também é outra figura carismática, outra figura interessante da nossa... Da história, da grande história da TV baiana, do rádio baiano. Mas é isso. Quem viveu aquela época lembra. Eu não peguei essa época, eu não tenho essa recordação. Mas quem viveu essa época lembra bastante de Tiarilma, por exemplo, né? Sim. Eu não conheci. Big Ben eu não conheci. Ela é tia da hoje apresentadora de sucesso aqui, Juliana Guimarães, que comandou Os Donos da Bola, né? Que hoje é Jogo Aberto, que a Bandeirante de vez em quando anda, cria esse negócio de mudar os nomes. O negócio já pegou Donos da Bola, aí no meio do caminho muda para Jogo Aberto. Mas Juliana é um sucesso extraordinário. Juliana é sobrinha mesmo, de sangue, de Arilma, né? Juliana Guimarães. Arilma Guimarães, Juliana Guimarães. Sim, mas vamos voltar a Raul aqui. Eu não conheci, viu, Tilé? Eu não conheci Big Ben, não. Não conheci Big Ben, não pude entrevistá-la, mas eu sei que até pouco antes dele morrer, ele era um cara muito participativo. Tem uma turma que curte Raul em Salvador, liderada pelo Papa, que é um dos caras que movimenta a cena Raul Seixista aí, que fazia evento, ele participava, cantava, ele gostava muito disso. Rapaz, você me fez lembrar agora de um fato. Assim, coisas que marcam na vida da gente, né? Eu tô lá já no final, ele já não andava muito bem de saúde, não. E eu entro num prédio ali do comércio e aí vejo Big Ben, Valdir Serrão, que ele chamava de Big Ben. Aí, quando eu olho para ele, parto para falar com ele, mas percebi que ele não estava legal, sabe? No meio do caminho, eu olhava assim para aquele... Sabe aqueles letreiros que tem no elevador? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, até que andar, vai onde o elevador está e você está esperando, olhando, está no quarto, está no quinto, eu estou no térreo, estou esperando o elevador. Ele olhando assim, rapaz, parece que estava viajando naquilo. Eu aí nem quis falar, porque achei que naquele momento ele não estava bem. Entendeu? Foi um dos últimos momentos assim que eu vi Valdir Serrão fora do ambiente de TV, né? Como eu contei aqui antes, que cheguei a ser jurado do programa dele, na TV Itapuã. Sim, você falou aí sobre, me parece que ele entrou na música, o Raul, com a banda Os Panteras, em 1962, não foi isso? Eu não vou saber te precisar a data, mas foi esse grupo que surgiu, já foi Relâmpagos do Rock, foi Raulzito e os Panteras, Raulzito e seus Panteras, e a formação variou bastante. A formação clássica, né, por qual ele lançou o disco, é com Carleba, Mariano e Eládio, né? Eládio se apresenta até hoje, inclusive ali pelo Rio Vermelho, ele faz algumas apresentações. Mariano e Carleba, eu acredito que mais a título de esportivamente, digamos assim, mas Eládio ainda se apresenta. Uhum. Nessas pesquisas que eu andei fazendo hoje, inclusive fala que ele participou assim, do primeiro programa, e aí eu volto a dizer, isso é pesquisa, minha gente. Não levem a sério o que eu estou falando, porque, como eu já confessei aqui, eu conheço muito pouco da vida de Raul Seixas. Então, para mim, a verdade absoluta aqui é de Tiago, não é a minha. Não temos verdade absoluta, não temos verdade absoluta. Isso é uma responsabilidade muito grande se tratando de Raul. Veja bem o que eu quero dizer. Quando você dá uma informação, eu levo em conta muito mais a sua informação
que você pesquisou para isso, para fazer um livro e tal, do que eu, uma simples pesquisa de Google, já tarde, para poder conversar um pouco com você a respeito dele. Então, assim, se fala, nessa pesquisa que eu fiz, eu cheguei a ver que ele participou de um programa chamado Escada de Sucesso. Eu tinha 3 anos de idade, mas 1963, né? Eu sou de 60, Escada de Sucesso da TV Itapuã. E aí, logo em seguida, em 67, ele teria ido para o Rio de Janeiro a convite de Gerry Adriani, isso aí para o Gerry Adriani pode ter lhe contado, você disse que entrevistou ele, né? Sim, sim. Para participar lá de um programa lá. Parece que o Gerry Adriani tinha convidado ele para fazer uma espécie de visitas, para divulgar o trabalho dele. Foi mais ou menos isso mesmo, quando ele foi para o Rio de Janeiro? O que acontecia naquela época? Os grandes artistas, quando iam tocar em outras cidades, eles usavam bandas de apoio da própria cidade. E Raulzito e seus Panteras, e os Panteras foi uma dessas bandas de apoio de Gerry Adriani, por exemplo. Que como foi de Roberto Carlos também. E com isso, eles fizeram amizade. Gerry foi padrinho de uma filha de Raul, de Scarlett, de Simone, melhor dizendo. E eles fizeram amizade. Foi, Thiago? 3 filhas, Simone foi a primeira. As 3 mulheres, no caso, né? As 3 mulheres. Simone foi a primeira, depois Scarlett e depois Vivian, que é a única que mora aqui no Brasil. E aí eles ficaram muito amigos. Então, Chico, naquele momento ali, foi um encontro. Chico Anísio, Nara Leão e Gerry Adriani ficaram muito impressionados com ele, chamaram Raul para lá, chamaram Raul e os Panteras para lá. E eles foram para lá, para o Rio de Janeiro, tentar a vida. Raul, recém-casado com Edith, foi o único, na verdade. Então, eles não aguentaram muito aquele momento dali. Né? Porque os outros eram solteiros, estavam ali, eles realmente tinham... Gerry ajudava, a família de Gerry ajudava a turma, mas terminou que não deu muito certo e eles terminaram retornando. Depois Raul voltou novamente sendo produtor e aí foi que deu certo. Mas Gerry foi um cara que ajudou muito nesse início. Gerry é um cara que... Quando Gerry, ele foi muito amigo de Raul, tinha muito carinho por Raul. Né? E no documentário, por exemplo, do Walter Carvalho, ele não aparece. Ele, quando falou comigo, ele reclamou muito sobre isso. Que ele passou, acho que 4 horas dando entrevista e ele não apareceu, não botaram a fala dele. Né? Ele ficou muito chateado. Por um lado, a gente entende, porque Walter Carvalho entrevistou 90 e quase 100 pessoas. Ele tinha, entre material de arquivo e gravação que eles fizeram, e produção, quase 500 horas de material. Então, eles tinham que transformar aquilo num produto que fosse para o cinema. Um produto de 2 horas. No primeiro corte que eles deram no filme, tinha 12 horas. No segundo corte, foi para 3 horas, depois transformou num produto de 2 horas, que é uma coisa mais comercial mesmo, né? Então, mas o Gerry estava muito chateado porque não apareceu, porque tinha uma amizade muito grande, fez música em homenagem a Raul, foi um dos caras que encontrou Raul já próximo do fim da vida, e que realmente ele falava com muito carinho, ele guardava uma cartilha onde Raul tinha aprendido as músicas de Elvis. Isso aí é bastante interessante. E como eu digo, infelizmente ele faleceu antes do lançamento do livro, ele não pôde estar presente, mas ele assistiu o documentário que deu origem ao livro e realmente ficou muito feliz com aquele momento, ele me transpareceu isso, depois a gente se falou por telefone, e era um cara muito, realmente um gentleman mesmo, foi uma definição que me deram dele, realmente eu pude confirmar isso, um cara muito bacana ele. Uhum. Como foi que alguns dos grandes nomes da música brasileira na época, né? Como que esses grandes nomes passaram a gravar? Como foi a partir de quando passaram a gravar músicas de Raul Seixas? Porque, salvo engano, Gerry Adriani gravou, Odair José gravou, né? Eu não sei se você conhece uma vinhetinha, Antônio Tilemon, vinhetinha de 45 anos. Já ouvi. Até meus 28 anos de idade, eu morava em Salvador. Eu ouvia rádio, eu acompanhava tudo isso. Mas naquele momento... Essa vinhetinha foi gravada por Renato e seus Blue Caps, que também gravou música de Raul Seixas, não é verdade? Sim, sim. Naquele momento, o Raul ele trabalhava na gravadora, ele era produtor e ele compunha para essa turma. Tem um vídeo no YouTube da cantora Diana, que ela fala, a repórter fala, pergunta alguma coisa a ela sobre o grande sucesso que ela é, aí ela, até de uma resposta bastante humilde, ela diz que não sabe se ela é todo esse sucesso, mas que a carreira dela, ela deve a Raul Seixas. Que Raul ajudou a ela como produtor e como compositor de música. Então, Renato e seus Blue Caps, Odair José,
Há algum tempo foi lançado um box de músicas que Raul compôs para outros artistas, Lafayette, Baltazar, Tony Frank. Então, muitos artistas que eram considerados bregas naquele momento tiveram composições de Raul. Como eu citei aqui, o Doce Doce Amor, né? Raul produziu, por exemplo, os primeiros, os 3 discos de Gerry Adriani. Né? Então ele teve uma influência, ele tinha uma carta branca ali naquele momento para trabalhar com o Gerry. E trabalhou com diversos artistas antes de se firmar como Raul Seixas, o cantor, que a gente conhece hoje. Ele trabalhou como produtor e como compositor de diversos... E nesse momento, foi inclusive a partir da parceria com Raul que Paulo Coelho também se tornou compositor. Então, tem composições de Paulo Coelho para Rita Lee, né, para Zizi Posse. Paulo Coelho, que ele criou a Sociedade Alternativa, não foi isso? Exato, exatamente. Foi uma junção ali que Marco Mazzola, um grande produtor musical que trabalhou com ele também, disse que foi uma junção de que um era o maluco, o loucão, o outro era o careta. E quando eles se juntaram, essa personalidade foi se cruzando, né? Raul era casado com Edith, filha de um pastor protestante, né? E ele era mais careta. Raul e Paulo já tinha outras coisas, ele já escrevia em revistas do underground sobre discos voadores, sociedades místicas, enfim. E com isso, um foi munindo o outro de informações. Essa fase mística de Raul foi muito devida a Paulo Coelho. Né? E se você assistir, por exemplo, o filme da Vida, Não Pare na Pista, né, que é uma cinebiografia de Paulo Coelho, tem um encontro, é uma ficção, né, mas é uma cinebiografia de Paulo Coelho, tem um encontro de Raul e Paulo, em que Raul fica tentando ensinar Paulo Coelho a compor. Então aí Paulo pergunta, aí Raul, como é que eu vou fazer? Eu vou dizer, ei Al Capone, vê se te emenda. Aí Raul fala, é isso, cara, é isso que você tem que fazer, você tem que falar simples para as pessoas. Né? Aí ele começa daí, ei Al Capone, vê se te orienta. Assim, dessa maneira, nego, Chicago não aguenta. No documentário nosso que originou o livro, no Caminhos da Reportagem, tem um trecho de uma entrevista antiga de Paulo Coelho que ele diz que Raul ensinou a ele sintetizar os pensamentos. Que às vezes ele escrevia um pensamento em 3 páginas e ele podia resumir isso em algumas linhas. Então Raul ensinou essa parte, sintetizar, ser mais simples e direto ao ponto. Ele fala que foi muito devido a Raul. E sem dúvida nenhuma, Paulo Coelho trouxe diversas influências, não só das drogas, mas de conhecimento, de sociedades. A sociedade alternativa foi uma junção, foi da união dos dois. Então, eu digo que de conteúdo, de tudo que Raul produziu, com certeza Paulo também trouxe muitas informações, foi muito produtivo nesse sentido para ele. Você falou aí num determinado momento do papo, Tiago, sobre um festival internacional de canção, né, de 1970. Eu acho que, não sei se foi nesse, e aí volta a velha pesquisa, a velha não foi coisa de hoje, a pesquisa que eu estava fazendo hoje à tarde, né, que fala que ele participou com 2 versões. Uma de uma música com letra internacional, né, e uma outra que ele estaria ligado também no Eu Sou Eu e Nicuri é o Diabo. Nicuri é o Diabo. Exatamente. E os Lobos. Exato. Foi isso mesmo? Exato. Existiu o Let Me Sing, foi o que eu citei, que é a referência do Elvis com o Luiz Gonzaga. E eu acho que tem uma parte dessa história que é bastante interessante, porque quando eles conheceram o Roberto Menescal, foi ele e Sérgio Sampaio. E aí foram lá, contratados os dois, e aí Raul foi falar com o Menescal. Raul fez assim, como é que tá as vendas de Sérgio Sampaio? Não, estão muito bem. As vendas do disco de Sérgio tá muito bem, tá indo bem, muito bem. E as minhas vendas, como é que tá do meu disco? Tá indo. Aí ele falou assim uma coisa que Menescal contando, né? Que ele nunca esqueceu. Aí ele falou assim, olha, mas eu sou um número 1 e Sérgio é um número 2. Aí ele, o número 1, número 2, o que é isso? Sérgio é um número 2. Cada vez que ele aparecer para o público, que ele for no programa de televisão, que ele for fazer um show, ele vai vender menos. Eu sou o número 1. Cada vez que eu aparecer, eu vou vender mais. E, de fato, Raul terminou tendo um destaque muito maior. Eu tenho composições... Eu gosto muito de uma música que ele fez sobre Brasília,
e conheci quando eu já morava aqui em Brasília. Mas realmente ele tinha essa certeza de onde ele queria chegar. E aí eu vou citar a música Rock Xix. O que eu quero, eu vou conseguir, pois quando eu quero, todos querem, quando eu quero, todo mundo pede mais e pede bis. Então isso efetivamente aconteceu mesmo. Ele tinha essa coisa que ele sabia onde ele queria chegar, ele traçou esses objetivos e ele conseguiu chegar. Uhum. Contam também que Raul e Paulo Coelho foram presos pelos DOPS e exilados nos Estados Unidos. Esse fato é verdadeiro? Eles foram convidados a se retirarem do país. Foi assim que Raul definiu. Raul definiu dessa forma. Foram convidados a se retirarem do país. Então ele morou por algum tempo. Qual seria o motivo ou quais seriam os motivos para esse convite? A sociedade alternativa não era bem vista naquele momento. Então Mazola fala sobre isso na entrevista que deu para mim. Ele fala, por exemplo, que Paulo e Raul chegaram contando que o regime militar fez um contato com eles, que queria entender a sociedade alternativa, e eles estavam muito animados com isso. O Menescal conta essa história, né? Que eles acharam que o regime militar, a ditadura militar, tinha entendido como um novo projeto para os jovens. E, de fato, não foi isso que aconteceu. Então, eles foram presos, realmente, tomaram porrada do regime, tiveram a casa revirada e foram convidados a se retirarem do país, como ele fala. E depois voltaram quando o Guita estourou aqui no Brasil. Porque quando ele saiu do país, ele deixou o disco gravado e Guita estourou. Guita foi um grande sucesso. E aí eles foram convidados, a embaixada americana foi até ele, a embaixada do Brasil nos Estados Unidos foi até ele, e eles foram convidados a retornarem ao país, né? Mas houve realmente esse período lá. Como? Isso parece que durou pouco tempo, me parece. Esse período foi em torno de 2 anos. Não foi muito tempo. Dessa oportunidade, ele contou até o final da vida dele que ele encontrou John Lennon, que a princípio isso não é uma história falaciosa, mas ele contou até o final da vida dele. Uma das últimas entrevistas que ele deu foi para Jô Soares. Ele fala que encontrou John Lennon, que eles conversaram porque John Lennon tinha uma proposta semelhante à sociedade alternativa, a nova utopia. Ele fala que ele teve esse encontro, conversaram lá. Então, mas até onde se sabe, isso não foi concretizado, não. Uhum. Também cheguei a ler alguma coisa sobre que em 80 ele estourou o Abre-te Sésamo, né? Mas logo depois ficou sem gravador e foi aí, a partir desse momento, que ele mergulhou nas drogas. É verdade isso? Então, o Raul, na década de 80, ele nasceu em 45, né? Então, obviamente, em algum momento, a saúde dele ia cobrar o preço, né? Então, ele já estava envolvido com drogas antes, na década de 70. Na década de 80, a saúde começou a degringolar. E aí, quando eu falo, por exemplo, desses últimos momentos, em 88, 89, tem uma apresentação dele, quando ele fez a turnê com o Marcelo Nova, ele fez uma apresentação no Faustão, no Domingão do Faustão, ele estava muito debilitado. Ele estava inchado, ele não conseguia cantar direito, a voz... E Marcelo muito altivo no palco, se movimentando, mas Raul muito debilitado. Em 83, por exemplo, tem uma entrevista no meu livro com o Palhinha, Sidney Palhinha, até faleceu tem uns 2 anos mais ou menos. Ele era guitarrista, ele só foi 1 ano guitarrista de Raul, porque Raul chegava bêbado, não conversava, às vezes o palco, as pessoas, ele subia no palco, não cantava música, ou cantava uma música e ia embora, bêbado, as pessoas jogavam coisa, agrediam, então ele ficou 1 ano com o Raul, ele conta que ele tinha que pagar as contas dele. Tem uma história que aconteceu no ginásio Paulo Sarazate, né, por exemplo, que aconteceu isso. Eles subiram, a banda começou a tocar, Raul deu a introdução da música, foi indo, Raul não apareceu, e o povo gritando, Raul, 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 e nada de Raul aparecer. Quando Raul apareceu, bêbado, completamente bêbado, cantou uma música, foi embora, e o povo começou a jogar coisa no palco, lata, tudo mais. E aí, quando viram que Raul não ia voltar, subiram no palco, quebrar os equipamentos todos. 40 minutos depois, eles foram para o hotel, e começaram a xingar Raul ali no hotel. Então, isso marcou muito. Raul ficou 4 anos sem fazer show, não tinha gravadora, os empresários não queriam nada com ele, justamente por esse fato de que ele vivia com o álcool era muito presente na vida dele, ele perdia o controle das coisas. Tem uma situação, por exemplo, que para mim foi muito emblemática, né? Eu acho que é muito emblemático de quanto o álcool foi
começou a deteriorar, a tomar conta da vida dele, né? Mazola conta que no auge, ele pediu para colocar, no estúdio de gravação das músicas, ele pediu para colocar um bebedouro, um garrafão, né? Aquele de garrafão. E aí de manhã, ele gostava de gravar de manhã, 11 horas da manhã ele estava alcoolizado. Ele estava já tonto. Ele não entendia, pô, como é que pode o cara estar sendo dessa forma? E ele descobriu que Raul pagou um menino que trabalhava lá para colocar a vodka no garrafão. Então ele não estava bebendo água, ele estava bebendo vodka. Sabe? Então, assim, olha a loucura que era, cara. Raul ia de manhã, nos últimos tempos dele, ele morou na Frecaneca, em São Paulo, no edifício Aliança, do lado tinha um lanchonete que Raul tomava, ele acordava e tomava vodka com Fanta. Então foi uma fase muito difícil, porque realmente o álcool tomou conta, a saúde dele foi embora. Vivian Seixas, a filha, era muito pequena, mas ela conta que falaram com ela que mesmo que ele se cuidasse já nos últimos momentos, mesmo que ele se cuidasse muito, que ele não teria muito tempo de vida, porque já estava todo deteriorado. E algumas vezes ele levava isso na brincadeira. Né? A Tânia Mena Barreto foi uma das companheiras de Raul, foi a terceira companheira de Raul. Ela comenta que Raul foi ao médico, eles dois foram ao médico, e o médico falou, olha, você tem que parar de beber. Você tem que parar de beber, porque senão você pode ficar impotente, você pode morrer, você pode ficar cego. E Raul chegava em casa, fechava o olho e começava a tatear, treinando para ficar cego. Porque parar de beber ele não iria. Então você vê o nível da coisa. Silvio Passos, por exemplo, conta que eles faziam um churrasco e Raul pegava aquele álcool de cozinha, álcool que para acender fogo ele pegava e bebia. Então, assim, se leva muito, se glamoriza muito o álcool. Isso é um risco e ninguém sabe a dor que é para a família. A Heloísa Seixas, que prima de Raul, casada com o escritor Rui Castro, ela fala sobre isso, se glamoriza muito. Mas a dor da família, a mãe dele estava feliz com isso? Com certeza não estava. Esse livro que eu citei também, o Coisas do Coração, de Kika Seixas, ela colocou cartas que a mãe de Raul, Dona Maria Eugênia, mandava para ela, contando a situação de Raul. É dramático. É dramático. Para quem tem uma acessibilidade aí apurada, você chega a se emocionar. Porque Raul estava entregue realmente. Entregue naquele momento. Então, eu gosto sempre de frisar isso. As pessoas querem ser a imagem de Raul Seixas, se vestir como Raul Seixas, deixar a barba de Raul Seixas, ter a atitude de Raul Seixas, e o álcool é muito presente. Mas quando o álcool toma conta da nossa vida, você não vai ser Raul Seixas nem você mesmo. Você não vai ser mais ninguém. Sem dúvida, meu amigo, sem dúvida. Agora, me conte mais um pouquinho mais, com um pouquinho mais de detalhes. Como é que nasceu? Quando foi? Como nasceu a amizade dele com Marcelo Nova? Você tocou em alguma coisa aí no meio da conversa, mas eu queria saber assim, qual foi o princípio disso, a amizade dele de Raul com Marcelo? Marcelo foi um dos caras que Raul olhou ali na década de 80, do rock ali na década de 80, e Raul tinha esse apreço. Então, quando o Marcelo recebeu a ligação com alguém dizendo que Raul Seixas queria falar com ele não acreditou. E ele conta, Raul Seixas esculhamba todo mundo, ele vai querer nada comigo. E aí surgiu realmente, foi uma parceria muito focada por conta do gosto, do interesse musical deles, né? Que virou uma amizade. Né? Marcelo era dos poucos caras que estavam junto de Raul ali no final da vida. Como eu falei para você, Raul ficou sem tocar, sem subir em palco por 4 anos, não tinha gravadora. Marcelo conseguiu trazê-lo novamente, né, para o palco. Eles fizeram 50 shows. Raul esteve em todos eles, né, cumpriu esses 50 shows, gravaram um disco. E nesse momento foi que... Esse momento, inclusive, é muito criticado, viu, Tilé? As pessoas... É muito questionado sobre se isso foi positivo para Raul ou não foi. Porque como ele estava bastante debilitado, no documentário de Marcelo de Walter Carvalho falam sobre isso. Como ele estava bastante debilitado, então se questiona se aquilo debilitou mais ele. A questão de fazer os shows, de gravação, de não sei o quê. Mas é como eu digo, Raul estava esquecido, e Raul não queria ser esquecido. Ele não queria morrer esquecido. Isso aí é uma coisa que todo mundo sabe, todo mundo que viveu naquele momento ali com ele sabe disso. E Marcelo possibilitou que ele voltasse à mídia, voltasse a fazer show, voltasse à TV.
E houve realmente essa oportunidade. Mas ele morreu realmente afastado, com poucos amigos perto, e Marcelo foi um desses caras. Marcelo foi um dos primeiros que chegaram quando o Raul Seixas foi tido como morto em 89, né, em 21 de agosto de 89. Me parece que tinham 2 dias, né? 2 dias depois do lançamento do último álbum que ele participou, que ele gravou, que ele morreu, não foi isso? Foi encontrado morto em casa, na cama. Foi num fim de semana, né? Como ele tinha uma empregada, Dalva, que cuidava dele. Era uma pessoa que cuidava dele completamente, né? E era no fim de semana, ela não estava. Então, quando ele chegou no fim de semana, já alcoolizado, não deve ter tomado a insulina, não deve ter tomado, e aí no outro dia Dalva encontrou ele na segunda-feira, foi um domingo para segunda, na segunda-feira Dalva encontrou ele morto. Foi essa secretária dele, digamos, foi essa secretária quem viu. Foi a primeira vez, foi a primeira pessoa que encontrou o Raul morto. A última pessoa que o viu vivo, a gente entrevistou também, foi o seu Antônio, que é o porteiro do Edifício Aliança. Eu não sei se ele está lá até hoje, mas em 2015 ele ainda estava lá, foi quando a gente gravou o programa. E eu entrevistei lá. Né? Foi o último, Raul chegou cambaleando, tudo mais, ele ajudou a colocar Raul no elevador e depois voltou para o posto dele. Foi a última pessoa que o viu. Mas realmente era uma coisa... O álcool tomou conta da vida dele. Né? E ele sucumbiu ao álcool, às drogas, tudo mais. Cheirava éter, por exemplo. Então eu vejo com muita restrição também, com algum cuidado, diria, a história de Raul, porque embora inspiradora em muitos aspectos, em outros aspectos ela é inspiradora do que não fazer. Né? Do que não fazer. Então isso é importante frisar sempre. O que não seria ou não é exemplo, né? Exatamente. Eu vejo, já chega nesse meio tempo, o livro foi lançado em 2017. E aí eu lancei em Salvador, lancei em algumas cidades, Goiânia, São Paulo, Rio, Florianópolis, Curitiba, e vou em alguns eventos, as pessoas encontram, me falam, contam algumas histórias, e algumas pessoas me falam sobre isso, que conseguiram vencer o álcool inspirado em Raul, do que não fazer. Pessoas dependentes químicas, pessoas dependentes do álcool, elas conseguiram usar a história de Raul como uma história de superação, como superar o álcool naquele momento. E acho que isso é o mais importante. Acho que isso é bastante importante, porque Raul foi um cara que marcou a sociedade brasileira, a cultura brasileira, e infelizmente ele também deixou esse traço para a vida dele, para a vida de pessoas que estavam próximos dele. Foi uma dor muito grande também. Né? Então não se pode glamorizar de forma nenhuma essa parte da vida dele. Você falou do metrô linha 743. Ele fez parte do último álbum, porque eu me lembrei de uma música aqui que eu acho que foi do último álbum, Carimbador Maluco, né? Foi da década de 80 também. É um dos grandes sucessos. Quem foi menino naquela época lembra muito dessa música, porque essa música, inclusive, participou de um festival da Globo, chamava Plunct Plact Zoom, e o clipe foi gravado nessa oportunidade. Então é Raul com uma túnica, com um chapéu de um pirocóptero. Então tem crianças dentro de uma nave, né? E essa música é muito interessante porque ela tem várias referências. Né? O Carimbador Maluco, por exemplo. O Silvio Passos, que foi amigo, estava junto, encontrou o Raul em 81, criador do fã-clube, Raul Rock Club, guardião do acervo. Silvio Passos, ele tinha mania de carimbar as coisas. Raul Rock Club. Então tinha essa coisa do Carimbador Maluco. Naquele momento tinha Vivian, que era a filha de Raul, nasceu em 81 também, e Vivian então ele fez uma música infantil também pensando na filha dele. E o Carimbador Maluco, ele é inspirado em um texto anarquista, né? Em que se fala que ser governado é ser selado, ser rotulado, ele vai citando algumas coisas. Então, na música ele fala, tem que ser selado, carimbado, avaliado, rotulado, se quiser voar. Então, o que é? Para a Lua, taxa alta, para o Sol, identidade, mas já para o seu foguete, viajar pelo universo, é preciso meu carimbo, dando sim, sim, sim. O que ele está falando com isso? Ele está falando da burocracia da nossa sociedade. Então, para todo lugar que você vai, a ideia dele era viajar sem passaporte. O mundo não pode ter fronteiras, não pode ter bandeiras, era viajar sem passaporte. Então, era uma ideia bastante anarquista, que isso conduziu a vida dele também.
E o Carimbador Maluco, ele tem uma esperança. E aí você vê a sacada de Raul, né? Ele pegou uma música fácil de cantar, uma música que as crianças cantavam, e colocou um texto anarquista na história. Olha que loucura, a sacada que ele tinha. Isso aí é fantástico, cara. Verdade. Agora, Thiago, não sei se você pode me ajudar no que eu vou falar aqui agora. Se você pode confirmar que essas frases teriam sido frases de Raul, né? Por exemplo, abre aspas, só há amor quando não existe nenhuma autoridade. É verdade? Fecha aspas. Raul tinha uma Sabe de alguma música, coisa? Raul tinha uma música chamada A Maçã. Tem uma música chamada A Maçã. Ah, mas... Algumas das músicas, inclusive, de Raul, quando eles fizeram, ele e Paulo fizeram parte de sociedades místicas, ocultistas, enfim, as músicas eram trabalhos para propagar a ideia daquela sociedade. E o que dizia a maçã? A maçã dizia exatamente isso que você está me perguntando. Se esse amor ficar entre nós dois, vai ser tão pobre amor, vai se gastar. Se eu te amo e tu me amas, um amor a dois profanas, o amor de todos os mortais. Então ele fala, quem gosta de maçã irá gostar de todas, porque todas são iguais. Então ele dispensava conceitualmente a ideia de posse. A ideia de um matrimônio assinado no papel, em que um tinha direito sobre o outro. Isso é uma coisa conceitual. Embora Raul fosse um cara extremamente ciumento, viu? Ele era um conceito que ele estabelecia para a vida dele. Então ele saía de um relacionamento já engatando em outro. Mas ele era um cara extremamente ciumento, em determinada parte machista. Isso também foi declaração que algumas pessoas me deram. Então, só há amor quando não existe autoridade. Isso está plenamente desenvolvido na obra dele. Essa música é uma grande referência para responder essa pergunta. E essa outra que eu adoro, abre aspas. A arte de ser louco é jamais cometer a loucura de ser um sujeito normal. De ser um sujeito normal. Essa é muito usada, essa frase dele, né? E realmente, ele de tudo que eu falei aqui, a gente pode ver que ele procurou não ser um burocrata. E olha que no início da carreira dele, quando ele era produtor, ele era aquele cara de terno, com a maletinha, aquela maletinha. Então, assim, era exatamente isso. Ele era exatamente isso aí. Ele procurou o tempo todo fugir desses padrões, fugir desse formato que a sociedade impõe às pessoas. E foi o que ele fez até o final da vida dele. Né? Raul era um cara que as pessoas roubavam ele porque ele não tinha apego a dinheiro, ele não sabia quanto ganhava. O Agnaldo Pedroso foi um dos caras que estavam com ele também ali na década de 80, no final da vida. Ele disse que foram fechar uma conta dele, de Raul, porque estavam sendo roubados, tudo mais, foram fechar. E ele ficou com o cartão do banco de Raul, cartão do Bradesco. Ele guardava até hoje. Então Raul não tinha esse apego a dinheiro. Ele não sabia realmente quanto ganhava. Ele brincava, às vezes, ele chegou com Dalva mesmo. E quando Dalva chegou lá para ser contratada como empregada dele, doméstica dele, ele perguntou para ela, quanto é que você quer ganhar? Ele abriu uma mala cheia de dinheiro e jogou para cima. Quanto é que você quer ganhar? Então tem histórias engraçadíssimas sobre isso. Ele realmente foi um cara que ele fugiu dos padrões. Isso é uma coisa que a gente não pode... O Maluco Beleza está aí. Né? O Maluco Beleza é uma composição em parceria com Cláudio Roberto, né, que está aí até hoje. Ele escreveu o prefácio do meu livro, é um cara que eu falo até hoje, um grande cara. Mora em Miguel Pereira, interior do Rio de Janeiro. Ele morava onde existia o barracão do Raul. Existe o barracão do Raul, que era onde eles se juntavam para compor. O barracão existe, mas ele não mora mais naquele local, ele mora próximo dali. E Cláudio é exatamente, é o Maluco Beleza também. É um cara o cara é compositor, ele vive lá com uma coisa meio hippie ali, fazendo um som, e fazendo show aqui e ali, mas não é um cara que sentou no escritório, entendeu? Que batia papel, que fechava relatório. Era isso, eles eram isso aí. Eles viveram essa história da maluquez, entendeu? O Maluco Beleza eram os dois. Você tá só mais um aqui, que eu achei, outra que eu gostei pra caramba também. Essa eu não tinha conhecimento. Abrindo aspas aqui. Quero a certeza dos loucos que brilham, pois só o louco persiste na sua loucura. Pois se o louco persiste na sua loucura, acabará sábio. Fecha aspas.
Tilé, essa eu não me recordo de ter ouvido, viu? Mas, não me recordo de ter ouvido essa. Posso estar aqui defasado aqui na informação, mas eu não me recordo de ter ouvido essa, não. Não, ou a Mas não, informação mas não está duvido, não. equivocada, como eu lhe falei, de uma pesquisa que eu fiz. Pode também ser isso. Mas eu tirei Se essas alguém... três frases de lá. Ó, eu sei que tem muita gente que eu conheço que está aí, que me acompanha nas redes sociais por conta do livro. Se alguém puder até ajudar, eu até agradeço. Se alguém souber isso sobre essa frase, eu até agradeço. Mas eu não tenho conhecimento dessa frase. Eu acho que seria bom repetir, né? Porque até o final pode ser que alguém nos ajude aí. Pode ser que ela apareça, né? Deixa eu ver aqui. Ó. Quero a certeza dos loucos. Ou quero a certeza dos loucos que brilham. Pois se o louco persistir na sua loucura, acabará sábio. Se alguém souber, dá uma ajuda aí, gente. Nos ajuda, pelo amor de Deus. Ô, Tiago, você é filho. Seu pai se chama Aldo? Chama. Porque é um grande amigo Você meu. conhece ele? Não, é mesmo? Porque é um grande amigo meu, Manuel Vieira, que é um Bahia desses fanáticos, né? Disse: você vai entrevistar o filho de um amigo meu, Aldo. E ele pode lhe contar que Raul Seixas era torcedor do Vitória. É verdade isso? Não. Não? Não. A gente quer que seja, as pessoas querem que seja. Tem uma foto que Raul está com Vivian no colo, e ele está com uma camiseta branca com uma faixa vermelha e preta, né? E as pessoas dizem que ele era Vitória, mas não era Vitória. Raul não gostava de futebol. Não era um cara apegado a futebol, não. Eu, inclusive, eu conto uma história no livro, na abertura do livro, na apresentação, de que quando eu era moleque, eu passando trote, eu morando em Salvador, né? Pegava a lista telefônica, pegava o nome de alguém e ligava para passar trote. E aí eu achei um Raul Seixas, que provavelmente era Raul Varela Seixas, que era o pai de Raul, provavelmente. Já tinha morrido, mas o telefone fixo, né? Se usava... Deixa eu interromper aqui, só um instante, você conclui. Uma informação aqui de Ronaldo... Lameira, né? G. Lameira. Só Júnior Oliveira ou Silvio Passos para responder essa dos loucos, risos. Silvio, que eu te falei, o amigo, guardião do fã-clube, do acervo e presidente do Raul Rock Clube, e Júnior Oliveira, é presidente do Raul Rock Clube BH, também um grande conhecedor de Raul, um grande colecionador, também muito entendido sobre isso. Talvez eles possam até ajudar sobre isso. Eu realmente não tenho conhecimento. Agora, como eu estava falando, eu conto essa situação de que eu liguei, eu achei um Raul Seixas, liguei, e aí quando ligou me atendeu a senhora, e eu falo, Raul Seixas está aí? Quer dizer, Dona Maria Eugênia, a mãe de Raul, morreu em 2002, então foi um pouco antes disso. Aí ela respondeu, não, Raul Seixas já morreu, meu filho, eu não sabia que era a mãe de Raul. Quando eu vi me tocar que era a mãe de Raul, eu fiquei emocionado, eu era garoto na época, cara, tô falando com a mãe de Raul. Aí eu fiz umas perguntas meio bestas, assim. E eu perguntei, Raul, torcia pra que time? Ela não gostava de futebol. Aí eu pedi pra ela canta uma música pra mim. Canta uma música pra mim. Aí eu sou muito desentonada, aí ela passou pra irmã dela, Dona Maria Angélica, que ela cantou uma música pra mim. O resultado é que eu fiquei no telefone, elas ficaram comigo no telefone por 10 minutos conversando na maior boa vontade. Detalhe, era uma ligação a cobrar. E elas ficaram na maior boa vontade conversando comigo. Mas não torcia, então Raul não torcia para time nenhum. Tiago, a pergunta serve para mim, a sua resposta serve para mim e para aqueles que estão nos seguindo aí, acompanhando a live. Como é que eu faço para... eu ainda encontro aonde o seu livro? Tilé, eu acho que Emanuel Vieira entrou na live aí, viu? Que você acabou de citar. Ele botou aí, Viva Raul. Ele botou aí agora. Meu pai falou que é colega de trabalho, foram colegas de trabalho. Uhum. Aí meu pai respondeu aqui para mim, conselheiro da Sardinha, mas é gente boa. Já foi, é ex-conselheiro do Bahia. Ex-conselheiro, né? Pronto. Um abraço ao queridíssimo amigo Emanuel Vieira. Um abraço, Emanuel, um abraço. Deve ter sido colegas na Petrobras, né? Meu pai trabalhou lá há muito tempo, deve ter sido lá. Sim, então, onde se pode encontrar ainda o livro? Bom, muitas pessoas me pedem... A Tiago e a Aldo. Pronto, a você vai. Grande abraço. Bom, algumas pessoas me pedem para eu enviar o livro, né? Hoje eu moro em Brasília e eu costumo enviar para todo o Brasil. Inclusive, esse ano a gente fez muitos envios mesmo. Deixa eu até mostrar aqui. O Raul que me contaram. Aqui, ó, o tamanho desse menino. Então,
Quem quiser que eu mando pelos correios, me procura nas redes sociais. Eu vou sair de férias no dia 19, eu só tenho 5 unidades, são as 5 unidades do ano que eu posso mandar para quem quiser pelos correios. E, fora isso, está em grandes livrarias, na Leitura, Nobel, grandes livrarias. Eu lancei o livro em Salvador, na livraria Leitura do Shopping Bela Vista. Foi muito interessante, foi muito bacana, muita gente. E lá eu acredito que tenha. Mas você acha também na Amazon, em sites, grandes sites, você acha também à venda. Mas, enfim, quem quiser autografado, eu posso mandar. É só procurar a mim nas redes sociais. Aqui no Instagram, Thiago F. Bittencourt, e Thiago Bittencourt lá no Facebook também. E no Twitter também estou lá. Pode me procurar lá que eu faço esse envio. Muito bem, nós estamos chegando ao final da nossa live. E eu vou fazer para você aqui a última pergunta, é sempre a mesma, desde o primeiro dos 780 programas em rádios. Rádio Tudo FM, Metrópole FM, e já perdura também pelas 230 lives que nós estamos, essa é a sua, 230, portanto, mais de 1000 programas. Sempre a última pergunta é essa, é a mesma. Eu deixei de lhe perguntar sobre alguma coisa que você gostaria de ter falado e eu não lhe perguntei? Você sabe que essa é uma pergunta que eu sou jornalista, né? Então eu trabalho na produção do Caminhos da Reportagem ainda hoje, na TV Brasil. E sempre que eu vou entrevistar alguém, é um programa maior, hoje é um programa de meia hora, um programa mais denso, eu sempre faço essa pergunta no final. Tem alguma coisa que você queira acrescentar? Mas olha só, eu acho que eu respondi tantas coisas assim sobre Raul. O que eu gosto de dizer é sempre o seguinte: Raul é uma presença muito marcante na minha vida desde menino. E eu me sinto muito satisfeito de ter conseguido dar uma parcela de contribuição para preservar a memória de Raul. Porque aqui não se trata só de paixão, se trata de uma pessoa que contribuiu para a cultura brasileira de uma forma grandiosa. Então não é simplesmente a memória afetiva que está aqui apegada aqui ao livro. Existe um conteúdo histórico muito importante, existe a preservação da oralidade, de como as pessoas falaram sobre Raul. Então eu não fiz interpretações, claro, eu fiz a minha interpretação em alguns momentos, mas a forma como as pessoas falaram está lá preservada. Isso é bastante importante, porque lá na frente, Raul não está mais aqui para contar a versão dele dos fatos. Lá na frente, algumas pessoas que eu entrevistei já não estão mais aqui. Gerry Adriane não está aqui, Sidney Palhinha não está aqui. Então, outras pessoas não estarão aqui. E eu acho bastante importante a gente preservar isso. As pessoas que estavam ao lado dele, que só elas vão saber algumas coisas. Por mais que você estude, só a pessoa que estava lá do lado, ela vai saber de algumas coisas. Eu acho que isso é bastante importante. E eu levo esse conceito não só para Raul, para qualquer coisa da vida, qualquer outra coisa da vida. Tem pessoas que já estão... com esse livro do Memórias do Esporte Clube Vitória, Tilé, a gente teve pessoas que já morreram também. A gente entrevistou o bisneto de Artêmio Valente. Ele infelizmente faleceu no ano passado. Olha quanta história esse cara levou consigo. Só ele tinha, cara. Só ele tinha essa história, não tem mais. A gente não tem mais do que isso. Ele não vai poder trazer mais. Então é bastante importante a gente pegar essas pessoas que têm história para contar e valorizar isso, e fazer essas pessoas contarem história. E esse é um trabalho que eu fiz com o Raul, que eu faço com o Vitória, quero fazer com outras coisas. Eu tenho ajudado, Tânia Mena Barreto foi uma das companheiras de Raul, a escrever o livro dela. Ela vai contar a versão dela dos fatos, só ela vai poder contar algumas coisas que ela viveu com o Raul. E tem sido bastante interessante, porque ela está muito animada para escrever, e eu vou ser o organizador desse livro, vou fazer um trabalho junto de organização desse livro. Então eu acho que isso é importante, a gente ouvir as pessoas é muito, talvez às vezes é mais importante do que você ler o que aconteceu, né? Eu acho que isso é bastante importante de frisar. Tiago, amigo, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa live. Foi muito bacana esse papo. Aprendi muita coisa sobre Raul Seixas, né? Aqui nessa conversa contigo, porque o negócio é muito franco, é muito aberto. Eu não chego aqui para dizer, por exemplo, chegar aqui e estar elogiando Raul de cabo a rabo. Como eu falei com você, eu nunca fui ligado à música, assim, mas conheci todos os grandes sucessos dele, porque foi da minha parte de infância, de adolescência, né? E já adulto também, muito do sucesso que ele fez. Como eu citei aqui no início, vários nomes de músicas, né? E eu acho que a história dele realmente é uma coisa enriquecedora, né? Lamentavelmente, todos nós temos na vida histórias negativas também, essa parte das drogas, que levou inclusive ele a vir a falecer e tal. Infelizmente, é uma marca que ficou.
também, né? Mas você foi muito feliz quando você disse que a marca principal, o legado principal para a cultura brasileira é o que ele lançou mesmo, né? A personalidade dele como cantor, como compositor, como guitarrista, como produtor, enfim. Eu sou testemunha, porque eu já vi, eu citei aqui que meu pai faleceu no dia 17 de agosto, então, Raul faleceu no dia 21, né? Num dia 21, meu pai no dia 17 de agosto, num dia 21 não, 21 de agosto mesmo. Meu pai faleceu em 17, então quando eu costumava ir, eu ia mais. Hoje em dia, nem tanto, já são 23 anos, a gente às vezes até se afasta um pouco mais e fica mais nas orações, né? Como diz uma irmã minha, ali não tem mais nada, ali só restaram os ossos, a alma está em outro lugar. Mas assim, eu costumeiramente, né, presenciei, porque eu levei os primeiros anos sempre. Às vezes não podia no dia 17, dia 20, 21, já tinha gente lá de plantão no dia 20 para cantar as músicas de Raul Seixas. É um negócio assim fantástico. Isso mostra o que o artista deixou, né? O legado que ele deixou, a obra que ele deixou. É um negócio fantástico. Eu já vi algumas vezes, não foi uma vez só, não. Algumas vezes eu presenciei isso ali no cemitério de Jardim da Saudade. Meu amigo, Chile, vou dizer que dia 21 de agosto, que é o dia da morte dele, religiosamente rola em São Paulo uma passeata do Teatro Municipal à Praça da Sé. Rola em São Paulo e rolam passeatas pelo Brasil. Faça chuva ou faça sol. Pode ser o dia da semana que for. Então isso é realmente incrível. Que outro artista a gente conhece que teve essa capacidade de manter tanto tempo depois de morto, ele conseguiu manter essa legião de fãs dessa forma, né? Então realmente é incrível. É incrível realmente. Eu agradeço essa oportunidade de estar falando sobre Raul, sobre o Raul que me contaram. E quem quiser realmente pode entrar em contato comigo para adquirir o Raul que me contaram. Obrigado, Tilé.